Vamos lá, hoje a aula é sobre temas de educação. Tem 7 questões aqui sobre escola em tempo integral, ensino médio, educação infantil, Constituição, BNCC, LDB. Fica nessa aula, ela vai te ajudar bastante. Não esquece que na descrição do vídeo tem as 7 questões que você pode responder e depois verificar aqui a explicação sobre as questões. Curte o vídeo, inscreve-se no canal, compartilha ele. Não esquece de se inscrever também no Instagram, que a gente tem um canal lá no Instagram, tá bom, pessoal? Ajuda aí o meu trabalho. E agora vamos para nossa aula. Vamos lá, então. A primeira questão já está aqui do lado e ela fala o seguinte, ó. Considerando que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizam seus regimes de ensino em colaboração. Analise as afirmações a seguir conforme a LDB, que estabelece as diretrizes e bases da nossa educação. Então, questão aqui clássica sobre a LDB, falando sobre a responsabilidade aqui entre os diferentes entes federativos, né? Então, a primeira questão fala o seguinte: a União incumbirá-se, entre outras atribuições, de prestar assistência técnica. Então, aqui, ó, ele está falando sobre incumbências da União. Então, aqui ele fala que a União vai se incumbir do quê? De prestar assistência técnica e financeira a estados, distritos, Distrito Federal e municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, de forma supletiva e redistributiva. Isso aqui, gente, é uma afirmativa verdadeira, tá bom? E ela é verdadeira por quê? Segundo a LDB, uma das obrigações da União é justamente funcionar como um suporte para estados, municípios e Distrito Federal para os seus sistemas de ensino, seja ali de forma financeira, seja ali de forma a ajudar a complementar os seus sistemas de ensino, e aí vem a questão da função supletiva, tá bom? Então, isso aqui é verdadeiro e é sim uma incumbência da União, tá bom? Número 2, compete à União autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, cursos de instituições de educação superior e seus estabelecimentos de ensino. E aqui, no começo dela, a gente já tem isso aqui como verdade. Então, a União ela autoriza, reconhece, credencia, supervisiona e avalia, respectivamente, cursos de instituições de educação superior, públicas ou privadas, tá? Só para deixar claro, e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Um exemplo, os institutos federais que fazem parte do Sistema Federal de Ensino. Então, até aqui está verdadeira. Vamos continuar nela. Essas atribuições podem ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que eles mantenham instituições de educação superior. Isso aqui também é verdadeiro, tá? Se os estados ali têm suas instituições de educação superior, a União também pode delegar para eles essas funções de supervisionar, credenciar ali, avaliar as instituições de ensino. Portanto, afirmativa correta. Vamos para a terceira. Os municípios poderão optar por se integrar ao sistema educacional de ensino ou compor com eles um sistema único de educação básica. Então a gente sabe que as prefeituras funcionam como um sistema de ensino, enquanto a educação estadual funciona como outro sistema de ensino, trabalhando de forma conjunta, né, em colaboração. Cada um tem o seu sistema de ensino. Porém, a LDB deixa claro que sim, tá? Se as prefeituras quiserem, junto com os estados, formar um sistema único de ensino, elas podem sim, tá? Da educação básica. Lembrando que educação básica é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, os municípios podem optar, sim, por se integrar ao sistema educacional de ensino, tá? Isso aqui também é verdadeiro. Portanto, as três são verdadeiras. Sendo assim, correta é a letra C, tá bom? Vamos então para a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte: então, aqui a gente está vendo questões que as bancas andam cobrando em 2025 de concurso e veja como elas são cumpridas. Nesse caso aqui, eu não consegui nem deixar ela aqui do lado, como vocês estão vendo, ela não aparece as alternativas. Então eu vou fazer a análise com vocês aqui. Coloquei em azul e vermelho as afirmativas, porque eu também não consegui distância entre elas, tá bom? E aí, no final, eu vou dizer para vocês quais são as alternativas corretas. A pergunta, então, fala o seguinte, ó. A educação básica, que tem por finalidade promover o desenvolvimento do educando, assegurar-lhe formação comum indispensável, né, ao exercício da cidadania. Ó. Então, aqui, vamos lembrar das funções aqui da educação. Assegurar, então, uma formação comum indispensável ao exercício da cidadania, fornecer meios, então, para avançar no trabalho, em estudos posteriores, com objetivos centrais, que incluem a alfabetização plena, formação de leitores. Então, considerando requisitos essenciais
para essas finalidades nos termos da LDB? Analise as afirmações a seguir. Então, vamos começar aqui. Lembrando, eu coloco em verde aquilo que está certo e em vermelho aquilo que está errado. Então, a primeira aqui, ó. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental. Opa, peguei a caneta errada aqui. Para o ensino fundamental. Correto. E de 1.000 horas para o ensino médio. Informação incorreta, tá bom? Porque, gente, vamos lembrar que a LDB, ela prevê um mínimo ali de 800 horas, né? Para o ensino fundamental e para o ensino médio. E também para a educação infantil. E aí a gente tem ali, depois, uma progressão. Continuando aqui, ó. Distribuídas em, no mínimo, 200 dias letivos de trabalho escolar. Informação verdadeira. Excluído o tempo destinado aos exames finais. Informação verdadeira também, quando houver. Então, se o seu sistema de ensino ele possui ali um sistema de recuperação, por exemplo, no final do ano, exames finais, isso não pode estar dentro dos 200 dias letivos, tá bom? Essa carga horária mínima será progressivamente ampliada. Então, que ela vai ser progressivamente ampliada, está correto. Até atingir 1.200 horas. E aí, aqui está incorreto, né? Porque ele está falando de quando fala em progressão, a gente está falando aqui que o ensino médio vai progredir. Porém, ele vai progredir até 1.400 horas, né? E não o ensino fundamental. O ensino fundamental permanece 800 horas. O ensino médio é que vai fazer essa progressão, e aí ele teve uma atualização aqui na lei em 2017, tá? E depois em 2023 também sobre isso, tá? 2023, 2024 ali, eu não estou bem, que aí teve essas atualizações na progressão da carga horária do ensino médio. Portanto, aqui, gente, temos uma afirmação incorreta, então já sabemos que a 1 não é uma afirmativa correta. Vamos para o número 2. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio, ou seja, educação básica, devem possuir uma base comum. Então aqui, ó, então vamos lembrar então que os currículos aqui dessas três etapas de ensino devem sim possuir uma base nacional comum, e aí a gente tem a nossa BNCC. Complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Correto, né? A BNCC tem a parte ali comum a todos e é obrigatória em todas as escolas, e aí a gente tem a parte complementar, né? Que aí as redes de ensino vão complementar por quê, gente? Por uma parte diversificada, que é adequada às características regionais e locais de cada sociedade. E aí a gente tem, entra cultura, entra economia, entra regionalidades, entra o contexto ali da onde se encontra, né? Portanto, esse currículo deve obrigatoriamente contemplar estudo da língua portuguesa e matemática, correto, tá? Ele não é apenas, mas ele deve complementar português e matemática. Também conhecimentos do mundo físico e natural e realidade social, com atenção ao contexto brasileiro. Todas as informações corretas aqui, o que eu não assinalei é complementar ali, não tornando ela incorreta, portanto, a afirmativa 2 é uma afirmativa verdadeira, tá bom? 3. A educação física, então aqui é uma informação importante só para a gente lembrar, isso aqui caiu na prova da Prefeitura de São Pedro de Alcântara, da banca FUCAP, e essa pergunta que é como temas de educação, pertinente a todos os cargos. Por mais que ele está fazendo uma pergunta sobre educação física, ela é pertinente a todos os cargos, então é bom a questões da LDB a gente ficar ligado nesses temas gerais assim. Então, ó, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório. Então, a educação física é sim componente curricular obrigatório, sendo a sua prática facultativa ao aluno. Exatamente, na LDB existe exceções ali. Vamos ver se essa informação aqui contempla as exceções. Ó. Que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, correto? Né? Estudante que trabalha mais que 6 horas não precisa, é facultado para ele, né, participar das aulas de educação física. Maiores de 30 anos, também. Que tenham prole, né, filhos, também. Prestando serviço militar inicial ou encontrem-se em situação que obrigue já a prática da educação física, também, aí está dispensado. Ou ainda estejam amparados por normas legais específicas. E aí isso é independente. Se existe uma norma legal específica que libera esse aluno, ele pode sim, tá, não participar das aulas de educação física. Portanto, também é uma alternativa correta, tá? Número 2 e 3, então. Vou botar aqui para vocês. Afirmativas corretas. Então, né, no gabarito lá, tem que ser que as afirmativas corretas são, então, número 2 e 3. A número 1 é a afirmativa incorreta, tá bom? 3. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos. Então, isso aqui é informação importante, ó, vamos colocar aqui, para a gente lembrar que isso cai em prova aí. Eu tenho visto processos seletivos a gente perguntando, né,
Duração mínima do ensino médio, 3 anos, tá? Finalidade dele, aprofundar conhecimentos do ensino fundamental, preparar o educando para o trabalho, cidadania e promover uma aprendizagem contínua, né? E aí agora aqui, ó, baseado nisso, eu preciso saber, tenho 3 afirmativas sobre esse assunto, perguntando se elas são corretas. Vamos fazer então a nossa análise aqui da primeira. Sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vaga, possibilitarão ao aluno, concluinte ou egresso do ensino médio, cursar um segundo itinerário formativo. Então a gente sabe que existem hoje os itinerários formativos no ensino médio ali, onde o estudante pega aquelas áreas em que ele tem maior afinidade para estudar, né? Então ele tem a parte comum e tem essa parte dos itinerários formativos. E sim, gente, aqui a gente tem uma informação correta, verdadeira, né? É opcional do estudante, então, mediante a disponibilidade de vaga, possibilitará então que um aluno concluinte ou egresso possa voltar e cursar um segundo itinerário formativo. Informação verdadeira, tá? 2. Os estados manterão na sede de cada um de seus municípios pelo menos uma escola da rede pública com oferta de ensino médio noturno quando houver demanda comprovada na matrícula nesse turno. Então, o que acontece, gente? Essa aqui é uma afirmativa correta, tá? Todas as cidades aí que têm demanda precisam fornecer pelo menos um polo que ofereça o ensino médio noturno. Isso é obrigatório, ó. Então, os estados vão manter nas cidades aí pelo menos uma escola com oferta de ensino, né, na rede regular noturno, né, na rede pública, ou seja, gratuito, no noturno, quando houver demanda manifestada. Então, municípios pequenos aí, o estado ele não pode se eximir de alegar que ou tem pouca procura ou são poucos alunos. Se tiver oferta comprovada, o estado é obrigado a fornecer pelo menos uma escola dentro do município com oferta de ensino médio noturno, tá bom? Bora então agora para o número 3. A educação profissional e tecnológica no ensino médio deve oferecer formação técnica organizada, conforme eixos e áreas tecnológicas definidos pelas diretrizes curriculares nacional. A oferta de formações experimentais em áreas não incluídas no catálogo nacional dependerá para sua continuidade do quê? Reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação em no máximo 3 anos e da posterior inserção no catálogo em até 5 anos, contada a data inicial da formação. Então já existe um catálogo lá com cursos, né, e formações técnicas ali que podem ser oferecidos para os estudantes do ensino médio. E aí, o que acontece? Vamos dizer que uma rede ali quer oferecer um determinado curso voltado aí para sua regionalidade, por exemplo, e ela pode sim. O que ela vai fazer? Vai seguir os prazos ali, o Conselho Estadual de Educação vai aprovar, num período de até 3 anos depois do início, né, e um período de até 5 anos, vai sim inserir ele no catálogo nacional de cursos técnicos aqui. Informação correta, os prazos corretos, todas são verdadeiras, portanto a alternativa correta é a letra A, como vocês estão vendo aqui. No âmbito do Ministério da Educação, o programa Escola em Tempo Integral. Então aqui, uma observação, não confundir educação integral, escola em tempo integral. Como o Má falou, é escola em tempo integral. E a outra a gente está falando de educação integral, aquela educação global que forma o cidadão completo, tá? Aí agora vamos analisar sobre isso. A primeira fala o seguinte, ó. As estratégias voltadas à indução de matrículas no ensino médio em tempo integral, articulado à educação profissional, podem utilizar o sistema previsto no Pronatec, né? E ali, de acordo com a lei, que amplia a oferta de educação profissional e tecnológica por meio de programas, projetos, ações e assistência técnica e financeira. E aqui a gente tem uma afirmação correta, porque o Pronatec faz parte também do programa Escola em Tempo Integral. A gente lembra que o Pronatec é onde o estudante ali do ensino médio vai estar cursando ensino médio, um curso técnico ali, e também vai ser encaminhado para o estágio, para o emprego. Então ele vai fazer essa ligação escola-trabalho, e ele é de tempo integral, porque além do estudante não ter aquelas aulas do núcleo comum ali, do ensino regular, ele tem mais as aulas de ensino técnico. Afirmação correta. Número 2, considera-se, e esse aqui é uma informação importante, então número 2 pode cair em concurso aqui, ó. Vou até assinalar essa parte, às vezes é bom você destacar que está estudando ali, ó. Considera-se matrículas em tempo integral, então aqui, ó, matrículas em tempo integral, aquelas que o estudante permanece na escola em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diária, ou 35 semanais, que pode se dividir em 1 e 2 turnos, desde que não haja sobreposição de turnos. E essa informação aqui é correta, tá? Então, o estudante, para ser considerado um estudante integral, em tempo integral, né, e a escola oferecendo em tempo integral, ela precisa, então, que esse estudante permaneça por, no mínimo, então, 7 horas, né, no mínimo 35 horas semanais. Informação correta. E número 3, a transferência de recursos será feita em 2 parcelas, e isso é verdade, tá? Os recursos, a União vai repassar o recurso para a cidade em 2 etapas.
A primeira delas vai ser quando? Quando for feito o pacto, né, a pactuação entre o ente federativo, o município, com o MEC. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa é quando o ente federativo, por exemplo, a prefeitura, fizer o quê? Comprovar, né, se tiver a declaração da criação de matrículas no sistema do MEC. Então, ela comprovar que ela está matriculando estudantes nesse sistema de ensino. Portanto, mais uma afirmativa aqui correta. Todas são corretas, então resposta correta, letra D, 1, 2 e 3, tá bom? Bora então agora para número 6, a penúltima questão. O currículo base de educação infantil do território catarinense é constituído por múltiplos olhares, voltados para uma educação de qualidade social, reafirmando os preceitos das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Nesse contexto, a estruturação curricular possibilita ao docente organizar suas práticas e promover seu aperfeiçoamento profissional, de forma democrática, inclusiva e igualitária, né? Agora aqui, baseado então nessas informações sobre o documento do território catarinense e a educação infantil, vamos analisar as afirmativas. A primeira fala ali, ó, que no ano de 2017 foi então aprovada a BNCC, informação verdadeira. O documento então que é normativo, lembrando que a BNCC ela é norma, não é opcional dos sistemas de ensino das escolas aceitarem ou não a parte comum. Ela é norma e, portanto, se ela é norma, eles devem seguir sim. Apresenta, então, conjunto de aprendizagens essenciais para a formação integral da criança. É isso, tanto na parte de educação infantil, na parte de ensino fundamental e médio. O documento do território catarinense, então, ele vem para o quê? Reafirmar esse compromisso com competências e diretrizes da BNCC. Então, quem já viu o documento sabe do que eu estou falando, né? E que ele lá tem as habilidades, que nem a BNCC, tem as competências também, para garantir o quê? Equidade na aprendizagem no estado de Santa Catarina. Portanto, a primeira aqui, ela é uma afirmativa verdadeira. Número 2. O conceito de infância é constituído socialmente, não inerente ao sujeito criança, acompanhando as transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais. Informação aqui, opa, deixa eu pegar outra caneta, correta, tá? Diferentes contextos sociais, na qual não existe um padrão único que normatize a vivência na infância. Então, né, já falando aqui que a vivência na infância tem várias nuances aí, né, e não tem um padrão. Destaca-se, então, a especificidade histórica desse fenômeno, reforçada, então, por um preceito legal, na Constituição Federal de 88, que reconhece a infância no âmbito da cidadania e trata como categoria social. Então, segundo a nossa Constituição, a infância ela é categorizada ali, né, como uma categoria social e também como prioridade absoluta, junto com, né, crianças, adolescentes, os jovens ali, como prioridade absoluta, em que dá o direito, né, à segurança, o direito à vida, dá o direito a aprender, dá todos os direitos ali para a formação de um cidadão completo. E essa informação, então, ela é correta. 3. No currículo base do território catarinense, a infância é compreendida como categoria social e histórica, de modo, então, que sejam respeitadas, valorizadas diversas formas de viver na infância, bem como pensar, conviver, sentir e se expressar. Também é uma informação correta. Letra D. Pessoal, vai fazer a prova da banca Capsule. Obviamente, eu quero que vocês leiam e estudem, aí, mas na dúvida, a banca tem repetido bastante um padrão de que todas as alternativas são corretas. Então, na dúvida, é bom ficar ligado. Você vê que aqui nas questões que a gente está corrigindo, a maioria está dando como todas corretas, mas não todas. Então, tem que ficar alerta aí, tá? 7. Última questão. Fala o seguinte, ó. De acordo com o currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense, as relações étnico-raciais, então aqui a gente já vê o que ele vai falar, né, sobre relações étnico-raciais, devem ser compreendidas como práticas que consideram seres humanos diversos em suas experiências históricas e culturais, únicos em suas personalidades e também distintos em forma de perceber o mundo. Na perspectiva sobre educação voltada para relações étnico-raciais, analise as informações a seguir, lembrando aqui, ó, que ele está pedindo uma informação correta. Então a questão, vamos analisar a afirmativa número 1. Ó, a partir das diretrizes curriculares nacionais, respaldados pela Constituição, estabelece princípios fundamentais de cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, valores sociais de trabalho, livre iniciativa, projeto educacional brasileiro tem como objetivo central. Então aqui, ó, o nosso projeto de educação brasileira vem lá da nossa Constituição e é baseado nisso aqui. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir um desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização, reduzir desigualdades sociais, regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, cor ou discriminação. Está correto. Isso aqui é o que forma a educação brasileira de acordo com a Constituição Federal. Então, a primeira é uma afirmativa correta.
Número 2. A Lei número 10.639 de 2009 institui o ensino de história da cultura afro-brasileira e africana. Tá correto, tá? A partir de 2003, essa lei tornou obrigatório o ensino da cultura, né, afro e afro-brasileira, a cultura africana e afro-brasileira, né, no componente de história, tá? E assim como outros componentes também, não somente no de história. Que até então, eu lembro dos anos 90, quando eu estudava, a gente só via a questão da história europeia, né, na formação dos nossos povos. Né? Então, a partir de 2003, isso muda. E a lei número 11.600 de 2008 ampliou para incluir história e cultura indígena. Correto, também foi essa lei de 2008 que fez essa ampliação. Rompendo com o modelo hegemônico, então isso aqui é verdadeiro também, anteriormente vigente e promovendo valorização da diversidade étnico-racial na educação básica. Afirmativa número 2. Opa, já marquei no lugar errado aqui. Eita. Aqui. Vamos lá, número 2, correto. Número 3. A diversidade étnico-racial catarinense envolve grupos indígenas, guaranis, xoclengues, caigangues, correto? Afrodescendentes, quilombolas, caboclos, mestiços e ciganos. E isso é em respeito aos novos processos migratórios, né? Portanto, uma afirmativa também verdadeira. Nesse caso, seria letra A, onde todas as afirmativas são verdadeiras. E aí, pessoal, gostaram da aula? Não esquece de deixar nos comentários aqui a sua crítica, o que achou da aula, sua sugestão para próximas aulas. Não esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar ele bastante, segue o canal, ajuda o meu trabalho. Espero que você tenha acertado todas as